Iguana X100. A principal desvantagem dos barcos tradicionais, por estranho que pareça, é que eles são capazes de conduzir exclusivamente na água. E isso é o que muitas vezes torna o seu transporte e armazenamento complicado, inconveniente e caro. O Iguana X100 é um iate sem essa desvantagem, e foi por isso que ele entrou nessa lista. Ele é um iate anfíbio que se move em terra, mesmo que um pouco devagar. Graças a essa funcionalidade, é muito mais conveniente usá-lo. Não é preciso mais um cais, já que se pode simplesmente entrar na água diretamente da praia. A velocidade máxima desse iate é de 88 km por hora. O interessante é que as esteiras são recolhidas na água para não criar resistência desnecessária e não interferir na locomoção. O tanque de combustível projetado para 500 litros permite que você não se preocupe com reabastecimento em viagens de até 240 km. Ou seja, este é um veículo ideal para toda a família se divertir e pescar. Airfish 8. E embora esse meio de transporte incomum se mova acima da água, ou seja, sendo algo parecido com um avião, sua classificação oficial o qualifica como embarcação marítima. Diante de você está um ecranoplano. Este termo é utilizado para se referir a mecanismos que se movem exclusivamente acima da água, pairando sobre ela durante alguns metros. Com a ajuda de dispositivos especiais, eles criam uma almofada de ar. Por baixo do mecanismo encontra-se uma pressão elevada que o permite permanecer no ar. Especificamente, este meio de transporte foi desenvolvido pela empresa WidgetWorks para transportar passageiros particularmente importantes entre a China continental e as ilhas de Singapura. O Airfish 8 tem uma forma interessante que lembra a letra W, com capacidade para acomodar apenas 8 passageiros a bordo. Por outro lado, o Airfish 8 se move a uma velocidade impressionante de até 196 km por hora. Outra vantagem desse ecranoplano que merece ser mencionada é que ele não precisa de ancadouros ou aeródromos. Para decolagem e pouso, o Airfish 8 precisa apenas de águas abertas, o que tem de sobra em torno das ilhas. Red Shark Bike. Alguns veículos aquáticos são criados para que seus donos possam contemplar o ambiente e desfrutar tranquilamente do momento chamado aqui e agora. O trimaran de pedal Adventure, da empresa espanhola Red Shark Bike, é apenas um deles. Ele atinge uma velocidade pequena, mas muito agradável, e para impulsioná-lo é preciso pedalar, mas isso dificilmente pode ser chamado de desvantagem, já que as partes laterais também ajudam a manter o equilíbrio do trimaran. Além disso, o Adventure também fornece espaço de armazenamento para alguns itens. Vale notar que este modelo não é o único no sortimento da marca. Aqueles que gostam de um estilo de vida ativo certamente vão amar o modelo Fitness. Nadar sobre ele pode substituir um treino completo. Ambos os veículos têm um design dobrável, por isso são fáceis de serem transportados. Manta 5 Hydrofoil Bikes. E aqui está outro aparelho muito interessante que é um tipo de meio de transporte de pedal aquático, mas desta vez da empresa Manta 5 da Nova Zelândia. Passear com ele, por um lado, é uma atividade extremamente divertida, até porque devido a seu design especial, o dispositivo se parece com uma bicicleta que anda diretamente na superfície da água, mas não é o que parece. Os neozelandeses não inventaram um transporte que anda sobre a água em baixa velocidade. O segredo aqui está no fato da bicicleta ser equipada com os chamados hidrofólios. Eles são feitos de fibra de carbono e são responsáveis por manter o aparelho à tona durante o movimento. Também não é preciso se preocupar com a parada. Para isso, tem módulos especiais extras que são responsáveis pela flutuabilidade. A pessoa só precisa pedalar, assim como em uma bicicleta comum, mas isso não é nada difícil de se fazer, até porque a resistência à água ajuda a ultrapassar o motor elétrico. O modelo é compacto e relativamente leve, pesando cerca de 20 kg. Já o design modular torna o transporte mais fácil e conveniente. Whitewater Crafts.
A gente tem certeza que você nunca viu nada assim antes. Tudo isso porque diante de você está o mais recente bote inflável com um design exclusivo e patenteado. O Whitewater Craft foi desenvolvido por especialistas da empresa americana Creature Craft. O fato é que o rafting, que usam os botes infláveis esportivos para descer corredeiras, é uma atividade radical divertida, mas muito perigosa. A razão está na instabilidade da jangada, que vira com muita facilidade, principalmente quando está descendo em um rio de montanha com correntezas. O Whitewater Craft oferece o mesmo nível de conforto que uma jangada comum, mas praticar essa atividade com ele te trará uma nova experiência, ao mesmo tempo que não colocará sua vida em risco. Repare bem no topo da estrutura. Sua forma incomum não foi escolhida por acaso. Se o bote for virado de cabeça para baixo, ele retornará para a posição certa com facilidade e rapidez. E assim, as pessoas não precisam sair do lugar. Além disso, o bote é resistente, estável e protege as pessoas na água contra pedras afiadas e outras coisas perigosas. E tem 2 modelos para escolha, com e sem motor. Glider SS-18. Este iate aqui tem um visual tão diferente que chega a parecer que você está olhando para um novo conceito. Mas não é bem assim. O fabricante declarou o Glider SS-18 como uma embarcação totalmente comercial. O interessante é que a cabine literalmente flutua no ar, apoiada em esquis aquáticos macios. Mas esse design não é necessário para a estética. A forma específica do casco aumenta a estabilidade e permite que o iate deslize na água, garantindo aos passageiros um nível de conforto anteriormente inatingível. Em alta velocidade, o Glider SS-18 não salta nas ondas como os barcos comuns, mas as corta, e é por isso que a cabine permanece no mesmo nível. A propósito, a velocidade máxima que pode ser atingida é de 102 km/h. Nauticraft Boat. Já aqui nem estamos interessados no barco em si, mas na tecnologia que foi implementada nele. Por mais de 12 anos, a empresa australiana Nauticraft desenvolve uma suspensão que pode ser usada em barcos. O resultado deste trabalho duro pode ser visto agora no vídeo porque diante de você está um barco manobrável de alta velocidade, onde os passageiros mal conseguem sentir a movimentação. A vibração do barco foi reduzida em 75% e seu impacto nas ondas ao conduzir em alta velocidade também é minimizado. Tudo graças à suspensão hidráulica que serve como amortecedor. Quadrofoil Q2S. Se sempre sonhou com um carro que pudesse conduzir sobre a água, então com certeza você vai adorar o Quadrofoil Q2S, fabricado por uma empresa da Eslovênia. Esta embarcação pessoal usa hidrofoils parecidos com os que já mostramos. Pelo fato de o casco flutuar no ar enquanto navega e não sentir a resistência da água, o hidrofoil atinge uma velocidade bastante impressionante de 40 km/h. O Quadrofoil Q2S requer um espaço mínimo para acelerar, apenas uma via navegável com 5 metros de comprimento. O fabricante enfatiza a autonomia de 80 km e afirma que este é o modelo mais eficiente em termos energéticos da sua classe. Os custos operacionais não passam de $1 por hora. Sea Breacher. Se a barbatana de um tubarão de repente aparecer nas imediações, geralmente isso não é um bom sinal, mas não neste caso, até porque diante de você não está um predador mortal, mas outro veículo aquático com um design muito original. Sea Breacher é um tipo de submarino projetado para uso pessoal, desenvolvido pela empresa californiana In-Space Productions. Existem vários modelos para escolher. O submarino pode imitar a aparência de um golfinho, baleia assassina, peixe-espada e, claro, um tubarão. Apesar do Sea Breacher ser, antes de mais nada, um veículo subaquático, ele certamente chamará a atenção dos fãs de experiências radicais. Até porque, sob o controle de pessoas experientes, esse submarino é capaz de fazer manobras como mover, saltar e virar, desenvolvendo uma velocidade de até 87 km/h. Dependendo do modelo, de 1 a 2 pessoas podem caber no seu interior. Além disso, esse barco é alimentado por um motor de 230 cavalos de potência. Vender.